diabetes é uma coisa epidêmica, o diabetes tipo 2, né? Aquele diabetes que se desenvolve, em geral, a gente antigamente dizia que era o diabetes que se desenvolvia no adulto. Infelizmente, hoje é uma coisa que a gente começa a ver também em adolescentes e até em crianças, o diabetes tipo 2, que é uma doença de estilo de vida, relacionada muito ao quê? Ao excesso de peso em geral, ao sobrepeso. Né? Então, claro que uma low carb, que é uma estratégia que favorece a perda de gordura, ela também favorece a perda de peso e, com isso, ajuda no controle e na prevenção do diabetes tipo 2. Mas o efeito sobre diabetes tipo 2 vai muito além da questão do peso. Por quê? Porque o diabetes é uma doença na qual nós temos o quê? Excesso de glicose no sangue. Né? E a gente falou no segmento anterior, todo carboidrato, seja ele açúcar, seja ele amido, vai ser digerido em glicose. Se a pessoa tem uma dificuldade em metabolizar a glicose, é evidente que essa pessoa vai melhorar com uma estratégia low carb. E uma das coisas mais gratificantes é a gente ver a melhora dos pacientes diabéticos. É muito comum que o diabético tipo 2 possa retirar medicamentos, possa colocar os seus exames de sangue em valores de normalidade, quer dizer, voltar a ter uma glicose no sangue que era igual à sua glicose de não diabético. A gente não fala em cura do diabetes, por quê? Porque se essa pessoa voltar a comer a dieta ocidental padrão, voltar a comer como ela comia antes, a glicose no sangue vai voltar, né? O excesso de glicose. Mas é uma remissão da doença. Significa ter exames normais, eu não digo assim melhores, eu digo normais e muitas vezes sem a necessidade de medicamento. Especialmente aqueles diabéticos que não são diabéticos há tantos anos. Porque o que acontece é que, assim, num primeiro momento, a pessoa desenvolve a chamada resistência à insulina. O que é isso? Cada vez que a gente come um carboidrato, vamos dizer, eu como uma batata, a glicose no meu sangue aumenta, o meu corpo fabrica insulina para trazer essa glicose para o normal. O diabético, ele desenvolve resistência à insulina, quer dizer, a pessoa come, a glicose aumenta, o corpo fabrica insulina, mas as células do corpo não respondem a essa insulina. A glicose, ao invés de baixar como deveria, não baixa o suficiente. E o corpo vai produzindo cada vez mais insulina. Essa insulina cronicamente elevada vai trazer uma série de efeitos. Entre elas, como a gente já falou, o ganho de peso, ou seja, quem tem insulina cronicamente elevada acaba ganhando peso, acaba retendo sal e água no corpo, incha e isso favorece a pressão alta, acaba tendo alteração nos seus lipídios, com triglicerídeos elevados, com o HDL, que é o colesterol bom, baixo, e a gente tem um nome para isso, chama-se síndrome metabólica. Síndrome metabólica nada mais é do que este conjunto de alterações que eu acabei de falar, causados por uma insulina elevada. E essa insulina está elevada por quê? A pessoa está comendo carboidratos em excesso para a sua genética, para o seu organismo. Quando a gente aplica uma low carb nessa situação, no paciente com síndrome metabólica, ou no obeso, ou no diabético, a melhora é surpreendente. A alimentação é um remédio, né, doutor? Mas é o grande remédio. É o grande remédio. Eu só gostaria de acrescentar, porque é importante, para o diabético que está fazendo uso de medicamentos, especialmente para aquele que usa insulina, é imprescindível o acompanhamento médico na low carb. Por quê? Porque low carb é eficaz demais. Tá certo? Então, daqui a pouco a pessoa está usando uma certa dose de insulina e no momento que ela tira os carboidratos da dieta, ela precisa reduzir ou até eliminar essa insulina que ela está usando para não ter uma queda grande demais no seu açúcar. Ou seja, low carb é tão eficaz que no diabético que está sendo medicado, ele precisa do acompanhamento médico para fazer a low carb para poder tirar os remédios. Olha só. E também nas doenças autoimunes ajuda? Nas doenças autoimunes é interessante porque assim, tudo que nós falamos até agora tem alto nível de evidência. Tem estudos publicados que corroboram isso. Tudo que nós falamos até agora não é especulativo. A gente sabe que é verdade. Nas doenças autoimunes ainda está sendo pesquisado. Nós vemos com frequência pacientes... O que são doenças autoimunes? São aquelas doenças onde o próprio organismo ataca algum órgão seu. A psoríase, aquela doença de pele, por exemplo, é uma doença autoimune. A tireoidite de Hashimoto, onde o corpo ataca a sua própria tireoide, é uma doença autoimune. A artrite reumatoide, muito comum, é uma doença autoimune. O corpo faz anticorpos contra as articulações. É frequente que pacientes fazendo uma dieta low carb tenham uma melhora significativa dos sintomas das doenças autoimunes. Até que ponto isso é um efeito comprovado da low carb? Ainda faltam estudos para isso, mas a pergunta é,
Que mal faz tentar? Se você vai aplicar uma estratégia na qual você vai comer bem, vai comer comida de verdade, vai ficar com menos fome, vai perder peso. Se você é diabético, sua diabetes vai melhorar. Se você tem síndrome metabólica vai melhorar. E de brinde, se você tem uma doença autoimune, ela pode melhorar também.